Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí nesse momento delicado, pelo qual passamos. Bom, eu havia comentado com vocês na última aula que nessas aulas seguintes nós iríamos trabalhar a aplicação do neoliberalismo. Vimos a teoria, a essência da teoria neoliberal, criada pelo Hayek, em contraposição ao Estado intervencionista, Estado do bem-estar social, teorizado pelo Keynes. Bom, o Hayek, é importante fazer esse parênteses antes da gente entrar na aplicação do neoliberalismo. O Hayek, que é o teórico do neoliberalismo por excelência, ele considerava o seguinte, pessoal, que o ponto crucial da crise, daquela segunda crise capitalista, sempre lembrando a vocês, essa segunda crise ela é um conjunto, ela é composta, vamos dizer assim, pelos dois choques do petróleo. O primeiro choque em 1973, o segundo choque em 1979. Então ele considerava que essa segunda crise capitalista não tinha uma relação direta, efetiva com o petróleo, mas com o que ele denominava, com o que ele considerava do poder excessivo dos sindicatos. Então, para o Hayek, esses sindicatos detinham um poder muito grande. Lembrem-se que lá na aula passada, quando eu comecei a falar da implantação do Estado intervencionista, eu falei exatamente que era o início do fortalecimento dos sindicatos, anos 30, e eu mencionei que posteriormente nós iríamos entender o porquê que eu estava mencionando aquilo. Então, esse é o momento para a gente entender. O Hayek ele considera então que os sindicatos eles detinham um poder muito grande e acabavam afetando a economia de duas maneiras. Afetando através de pressões reivindicatórias sobre os salários, então a pressão que eles detinham em função da força que eles possuíam para as empresas aumentarem o salário, e pressão também para o Estado aumentar o gasto social, ou os gastos sociais. E para o Hayek isso afetava negativamente o quê? Os lucros da empresa. Então a empresa poderia lucrar X em função do aumento do salário, que é uma condição óbvia para o trabalhador, uma condição necessária para o trabalhador, que ele não tenha o seu salário estagnado, enfim, ela iria ganhar X menos alguma coisa. E também, para ele, essas pressões afetavam o capital do Estado. Então, na concepção dele, o Estado tinha que ser enxuto, que é exatamente contra o estado do bem-estar social que ele coloca. E aí, como que para ele iria se solucionar essas questões? Através de duas condições. Um Estado forte, com diretrizes legais aí, para acabar com os sindicatos, derrotar o poder dos sindicatos, e um Estado extremamente moderado, cada vez mais moderado, no aspecto dos gastos sociais, exatamente visando a abertura às privatizações. Então, o Hayek traz essa questão. Agora partindo, pessoal, então para a aplicação do neoliberalismo em termos mundiais. O primeiro país que adota o neoliberalismo é a Inglaterra, já em 1979, no ano do segundo choque do petróleo, com a Margaret Thatcher. O segundo país que adota é os Estados Unidos, sob o governo do Ronald Reagan, então 1980. O Reagan ele havia sido um ator de filmes B, de propaganda dos anos 50, 60, enfim, ele é então alçado à candidatura e assume esse poder. Um outro país importante da Europa, a Alemanha, em 1982, assume com Helmut Kohl, assume a prática neoliberal, e a Dinamarca também, em 1983, com Schlüter, também acaba adotando esse neoliberalismo. Então, mais ou menos, pessoal, os países, na sua quase totalidade do norte da Europa, acabam por eleger ou acabam por materializar aí, através de seus governantes, o neoliberalismo. Então nós vamos ter, nos anos 80, o quê? A consolidação de uma nova direita na Europa Ocidental. Nova direita porque adota esse neoliberalismo. Aquela teoria que havia ficado, aquelas ideias que havia ficado na teoria durante décadas. Então agora, anos 70, final dos 70, 80, essa teoria começa a ser colocada em prática, começa então a se proliferar. Muito bem.
Falando então da Inglaterra, que foi o país pioneiro, né, e o país no qual se implantou a teoria do Hayek de forma mais pura, alguns procedimentos que foram tomados ali. Primeiro, queda significativa dos impostos sobre os altos rendimentos. Exatamente sob a alegação que parte desses impostos iria retornar então para a sociedade, sobre outra maneira, enfim. Só que aí tem uma questão. Se você diminui o imposto de quem ganha muito, alguém tem que pagar essa conta, não é? E normalmente, como é de regra, com raras aí, com exceções, né, é a classe menos favorecida que vai então ter que assumir essa conta. Achatamento de greves sem qualquer tipo de negociação, indo exatamente ao encontro da determinação do Hayek, né? Então, achatamento de greves, claro, tudo isso tendo como fundamento que uma nova legislação antissindical. Então é o momento que os sindicatos da Inglaterra, eles não têm, né? Perdem o poder. O poder vai se esfarelando, se fragmentando ali. Outro ponto, que é a diretriz, que é a cartilha neoliberal, corte de gastos sociais, e o corte de gastos sociais vem sempre atrelado a quê? A um programa de privatizações, a um amplo programa de privatizações, né? Então, a Inglaterra, ela deve ser considerada dessa forma enquanto esse país pioneiro, né? E é interessante, pessoal, notar que lá na Inglaterra, exatamente nesse período, nós temos o fortalecimento de determinadas diretrizes musicais, não só lá, né, mas lá também, que visavam denunciar essa condição, né? Se a gente pensar no punk rock, por exemplo, com o grupo The Clash, né, as letras do The Clash exatamente denunciando essa condição. Os Sex Pistols, embora, né, um grupo, vamos dizer assim, criado pelo mercado, né, mas também teve lá o seu papel. O próprio, que não é grupo, nunca foi grupo de punk rock, o The Smiths, que também através das letras criticava a família real, criticava a Margaret Thatcher, enfim. Então a música, né, sempre como um elemento muito importante para dar voz para as minorias, né? Foi assim, é assim e vai ser sempre assim. Se a gente for nos ater também à época da ditadura militar, né, como que a música foi muito, muito, muito importante para se materializar o inconformismo, a revolta, o desejo de mudança, não é? O questionamento acerca daquele momento escuro pelo qual o Brasil passou. Não é? Então a música é sempre um elemento muito, muito importante. Bom, voltando aqui para a prática neoliberal, pessoal, o que aconteceu? Lá na Europa, né? Enquanto ao norte da Europa, então, preponderou a adoção do neoliberalismo, ao sul da Europa começaram a ser eleitos governos de esquerda. Por exemplo, na França, Espanha, Portugal, Grécia, Itália, né? Esses países foram elegendo governos de esquerda, né? Claro, no aspecto teórico, contra esse modelo neoliberal, tá? Esses governos, então, eles representavam uma alternativa àquilo que estava sendo colocado, tendo por base os movimentos populares, os movimentos operários, enfim. Só que aí, turma, o que vai acontecer? Na grande maioria desses países, existe um mau êxito na materialização desses projetos alternativos, né, com base no ideal popular, né, nos interesses populares aí. Exatamente por quê? Vamos lembrar que quando nós discutimos a globalização, nós vimos ali que existem centros de poder, né? Centros de poder e novos centros de poder que vão se fortalecer a partir daquele contexto político-econômico, né? Então, os mercados financeiros internacionais, naquele caso, terminaram por pressionar os governos desses países. E esses países, então, pressionados pelo mercado financeiro, não só, mas também pelo mercado financeiro, eles acabaram promovendo uma alteração na sua política. Tiveram que se adaptar. Ou se adapta, né? Não vai ter meio termo. E é exatamente essa forma, né,
o neoliberalismo ele se coloca. Qual que vai ser a consequência, pessoal? Só para que vocês tenham uma ideia. O desemprego na França, ao final dos anos 80, vai ser maior que o desemprego lá na Inglaterra, que desde o início era, desde o começo, né, foi claramente, né, de forma preponderante aí, neoliberal. Só para que vocês tenham uma ideia dessa pressão que acaba acontecendo. Bom, então Estados Unidos, Europa, e esse neoliberalismo começa então a se expandir, a se espalhar pelo planeta. Essa mesma política vai acontecer na Austrália e na Nova Zelândia, né? Mas com agravante ali, pessoal, foram governos trabalhistas que vão se suceder no poder com o programa neoliberal. Tamanha a força desses centros de poder, tamanha muitas vezes a submissão que esses governantes terminavam, né, por ter em relação a isso, né, tamanhos interesses, né, também, vamos considerar, né, existem interesses aí que são atendidos a partir do momento que você concede. Né? Então, tudo isso fez com que houvesse uma hegemonia do neoliberalismo em termos mundiais. Né? E essa hegemonia, ela vai afetar também a América Latina. A América Latina não vai ficar fora dessa adoção neoliberal. Então isso vai chegar aqui. Muito bem. E aqui na América Latina, turma, acontece uma situação muito curiosa. Embora a América Latina represente, vamos dizer, o terceiro momento do neoliberalismo, vai ser aqui na América Latina que nós vamos ter a primeira experiência neoliberal sistemática do mundo. Então, duas palavrinhas importantes: experiência e sistemática. Né? O que é algo sistemático? É algo planificado, projetado, né? Arquitetado com objetivo. E isso acontece no Chile, né? Durante o governo ditatorial do Augusto Pinochet. Só fazendo um parênteses aqui, pessoal, vamos nos lembrar quando do primeiro tópico, né, que a gente trabalhou na evolução do conceito de política, alguns termos relacionados à questão do conceito de política. Eu havia passado para vocês aquele documentário Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, do Lúcio de Castro, do jornalista Lúcio de Castro, no qual ele demonstra a relação da ditadura com o futebol em alguns países da América Latina, Brasil, Uruguai, Argentina e o Chile. Não é? Então o Chile, né, nesse momento, em 73, o Pinochet, ele dá um golpe militar, retira do poder o Salvador Allende, que inclusive no próprio documentário, né, o documentário retrata o discurso do Allende, quando ele é retirado do poder, depois ele se mata, né, e o Pinochet então assume o poder, dá um golpe militar e assume o poder, claro, como aconteceu, né, nos processos ditatoriais aqui na América Latina, com o apoio dos Estados Unidos. Né? Então os Estados Unidos apoiam e, claro, né, apoio visa interesse. Né? E aí, o que vai acontecer? Né? Tem uma questão que beira aí o surreal. Como é que funcionou? Ó, Pinochet, claro que não foi assim, né? Mas mais ou menos a ideia. Ó, Pinochet, você vai lá, você vai dar um golpe militar no Chile, você vai tirar aquele governante que visa trabalhador, que visa minoria, vai assumir o poder. A gente vai apoiar, vai legitimar, enfim. Só que uma vez você assumindo o poder ali, você vai fazer um favor para nós. Você vai colocar em prática uma teoria que jamais foi colocada em prática. De um economista austríaco que escreveu um livro lá na metade dos anos 1940, chamado O Caminho da Servidão, que ele se coloca contra o Estado intervencionista, o Estado do bem-estar social. Então tem esse conjunto aí de práticas, então nós gostaríamos que você as materializasse. Repito, não foi assim a conversa, mas a ideia foi essa, vocês entenderam. Então o Pinochet, ele é um governo que vai sintetizar todo o passo a passo neoliberal. Por exemplo,
total abertura da economia às importações, então abrir o mercado principalmente para abrir a economia principalmente para o mercado norte-americano, né? Os produtos norte-americanos, não só, mas também. Outro ponto, não precisamos nem dizer, né? Se é um governo ditatorial, minoria social, sempre a questão, né, pessoal? Minoria não no sentido de quantidade, né? Minoria no sentido de ausência de recursos, né? Ausência de direitos. Então, qualquer governo ditatorial, as minorias não têm acesso a praticamente nada. Então, repressão sindical faz parte do pacote, de qualquer pacote ditatorial, e faz parte do pacote neoliberal, né? E corte de gastos sociais, que também era uma prática, e quando se cortam os gastos sociais, nós vamos ter um amplo programa do quê? De privatizações, né? Então, lá no Chile, como em qualquer ditadura, houve a abolição da democracia, né? E a instalação realmente de uma das mais brutais, violentas, doentes ditaduras de todos os tempos. Se é que a gente não pode também adjetivar todas as ditaduras dessa forma, né? Inclusive a do Brasil, depois falaremos dela. E então, essa questão do Chile que eu trouxe, pessoal, que eu falei que beira o surreal, exatamente porque ali foi um laboratório do neoliberalismo. Você vai pegar um país, você vai tomar um país e vai testar ali uma teoria. Simples assim, né? Então vamos considerar o seguinte, em termos oficiais, né, a Inglaterra, em 1979, no governo da Margaret Thatcher, foi o primeiro país a adotar o neoliberalismo. 73, não, 6 anos antes, houve esse laboratório neoliberal para se testar, né? Funciona, não funciona? Então, vamos considerar, primeiro país, 79, a Inglaterra, mas antes já havia tido essa fase de testes lá no Chile, sob um governo ditatorial, né? Então, só para a gente caminhar para o final aqui, pessoal, na aula de hoje, para que vocês tenham uma ideia, o segundo país que adota o neoliberalismo na América Latina é a Bolívia, em 1985, e ela adotou para conter uma hiperinflação, e realmente, no primeiro momento que o neoliberalismo é adotado, isso funciona. Só que depois a conta vem, e vem alta, principalmente para as camadas menores. Não só, mas principalmente para elas, né? Então, até o final dos anos 80, turma, Chile e Bolívia eram situações, casos isolados na América Latina. Aí, a partir do final dos anos 1980, começo dos anos 1990, o neoliberalismo ele chega com tudo aqui na América Latina, né? Vai ter uma razão, na próxima aula nós vamos falar disso. Então, por exemplo, o México, 88, a Venezuela, Argentina, Peru. Então, Argentina e Venezuela, acho que foi 89, Peru em 90, enfim. Esse período, o neoliberalismo passa, então, a se disseminar aqui na América Latina, tá bem? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e, como sempre, eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Vocês podem se utilizar dos meios institucionais para fazê-lo, está bem? Então, até a próxima aula e tudo de bom para todos. Até mais.